Amém. Exaltado é o nosso Deus, tempo precioso de louvor, de adoração, onde podemos também exaltar ao nome do nosso Deus, como comunidade, como igreja de Cristo Jesus. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Na semana passada, talvez você esteja olhando ali, pensando, João 4,39, não, esse é da semana passada, tá? Então, Atos capítulo 17, nós vamos ler do verso 22 ao verso 31. Diz assim a palavra do Senhor: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetivos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais, e de uma só voz e de uma só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. 27. Para buscarem a Deus e se, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levantou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela não é resumida em apenas um versículo ou um ponto, mas é o todo da palavra que nos envolve e nos leva a entender a mensagem verdadeira de Cristo. Quando nós falamos da semana passada, a semana passada e retrasada, nós estávamos falando sobre adoração, sem falar diretamente da adoração. Por quê? Quando nós falamos somente o significado da adoração, ou podemos ter até uma abstração do que é adoração, mas quando nós vamos para os nossos lares e compreendemos como precisamos viver uma vida, de um estilo de adoração, de adoradores, nós compreendemos o que é adoração. Quando nós olhamos para o fruto da adoração, nós compreendemos o que é adoração. Porque se a nossa adoração é cantar muito bem, até os pássaros fazem isso com excelência. Se a nossa adoração é vir à igreja, muitos irmãos vêm à igreja, mas Deus não diz que isso é o que nos leva à salvação. O que nos conduz à porta do aprisco é o próprio Senhor Jesus. Ele é que nos faz cantar. Ele é que nos faz vir à igreja. Percebe que a motivação
até a ação está correta, mas a motivação precisa estar correta. Porque se Deus não tocar no nosso coração, nós podemos fazer grandes obras, mas essas obras vão ficar e no final da nossa vida elas serão apagadas e esquecidas dentro do tempo. Muitos escritores, muitos homens famosos dentro da história, escreveram grandes livros, foram grandes pensadores, né? Eu li essa semana até um artigo falando sobre isso, que muitos escreveram seu nome até na história, muitos ganharam seguidores, mas nenhum deles está na sua lápide escrita, não está aqui, porque ressuscitou. Você vai lá e encontra a lápide dele, talvez até uma palavra bonita, até mesmo Calvino, que ele foi chamado, no túmulo dele está escrito, foi chamado à presença de Deus no sábado, ou seja, no dia que ele descansou, na presença de Deus. Mas quando você vai onde Cristo foi ali enterrado, ele não está mais ali, porque ele ressuscitou. O nosso Salvador venceu a morte, e é isso que nós cantamos, é isso que o grupo cantou esta noite, que Deus, o nosso Senhor, ele virá buscar a sua igreja no tempo certo, e por isso o nosso coração precisa estar preparado. Entendendo este mesmo chamado, agora Paulo aos atenienses, ele vai ter uma conversa franca com os atenienses, dizendo também sobre aquele altar que estava lá, no meio de tantos altares. E ele vai dizer, este altar é o Deus desconhecido, esse mesmo Deus que vocês não conhecem, vocês precisam conhecer. Certo escritor chamado Petrônio, ele escreveu no ano de entre 27 e 66, ele disse, era mais fácil encontrar um Deus do que um homem, já que cada portal ou pórtico tem um Deus protetor ali em Atenas. Ele dizia, era mais fácil achar um altar em Atenas do que achar pessoas. Tinham mais altares do que pessoas ali, porque ali sim havia uma miscigenação de culturas, de deuses, onde os atenienses, agora eles olham para Paulo e eles estranham essa mensagem. Você sabe por que eles estranham essa mensagem? Porque Paulo trazia uma verdade a qual nenhum daqueles deuses poderia trazer ao coração dos atenienses. Assim também, quando esse relato chega ao nosso coração, nós precisamos compreender quem é esse Deus que nós vamos aprendendo a conhecer, que aquele é chamado como Deus desconhecido. E o primeiro passo que nós podemos dar é conhecer a esse Deus. Eu quero conhecer a este Deus. Quem é esse Deus desconhecido? Eu quero conhecê-lo. Vamos ao verso 23. Então Paulo levantou-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, o qual está escrito ao Deus desconhecido. Paulo, ele não está negando que aquelas pessoas tinham uma fé, não estava negando que a sociedade crê em alguma coisa, inclusive isso é até uma moda no nosso tempo, né? Eu que sou mais velhinho que vocês, então, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, havia o ateu, havia o cristão ou crente, né, assim chamado, mas havia figura distinta. Hoje, com o esoterismo, todo mundo acredita em alguma coisa. Acredita numa energia, outros acreditam no horóscopo, outros acreditam que tem um Deus. Eu não sei, eu vou seguir esse Deus do meu jeito. Assim como em Atenas haviam vários deuses, e assim como num supermercado parecia que havia-se uma prateleira, você pode escolher o Deus que você quiser. Tem o Deus que está com desconto, Deus na promoção, Deus da quinta-feira verde, tem o Deus de todo tipo. Você pode escolher o seu Deus ali. Mas Paulo está dizendo, você pode escolher o Deus que você quiser, você pode escolher o estilo de vida que você quiser, mas a sua caminhada continuará indo para o mesmo lugar, que é a morte eterna.
Ele está dizendo, vocês precisam conhecer esse Deus, o qual tem um altar e faz toda a diferença, porque esse Deus é o único Deus que pode trazer vida ao seu coração. Vocês precisam conhecer esse Deus que adorais sem conhecer. Muitas vezes nós adoramos a Deus, vamos à igreja, até essa igreja, chegamos e dizemos, olha que igreja bonita, eu entro, canto com louvor comunitário, mas ainda assim, eu posso estar entrando há décadas dentro da igreja e ainda não conhecer o Deus Salvador. Mas pastor, o irmãozinho veio e já fez batismo, profissão de fé, ele canta no louvor, mas se ele não tiver um encontro pessoal com Cristo, ele continua cantando e fazendo coisas sem ter a salvação no seu coração. É possível? É possível. É possível eu não ter encontrado o Salvador, não ter o meu coração quebrantado naquela noite ou naquela tarde, às vezes sozinho ou no meio da igreja, onde o Senhor falou no meu coração e as lágrimas corriam e o meu coração queimava por Jesus e eu dizia, Senhor, o que eu estou sentindo? Certo rapaz uma vez ligou para mim e disse, pastor, eu estou chorando o tempo todo, o que está acontecendo comigo? Eu disse, amém, irmão. Amém, porque agora quando você está chorando e lendo a Bíblia e chorando, o Senhor está derramando sobre você vida em abundância. Ele começa a lavar o seu coração e começa a trazer verdades que estão escondidas. O Senhor começa a quebrantar o seu coração, talvez pelo pecado escondido, talvez por uma vida que tem aparência de cristão, vida com aparência de crente, vida dentro da formalidade da religião, mas que ainda não conhece a Deus. É possível, é possível. Por isso, quando Paulo está dizendo sobre esse Deus desconhecido, ele não está somente falando aos atenienses ou criando uma fuga para a situação que ele está envolvido, mas ele está dizendo, esse Deus desconhecido é a porta aberta para a salvação da eternidade aos corações. Somente Cristo pode trazer nova vida. Somente Cristo. O verso 24, vamos ao verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habitará em santuários feitos por mãos humanas. Ele vai dizer, o Deus que fez todas as coisas, o Deus Criador, é esse Deus, o qual te chama a entender quem é Ele. Ele vai além, ele vai dizer, o Deus que no verso 26, o Deus que criou a raça humana, o Deus que me criou. Olha para a pessoa que está ao seu lado aí, você não precisa dizer nada para ela não, mas só dá uma olhadinha para ela, vê se ela está sorrindo por trás da máscara, né? Hoje a gente sorri com os olhos, né? É possível sorrir com os olhos, né? Agora os meninos, cuidado, porque se as meninas piscar muito assim, né? Brincadeira, né? Não pode, por trás da máscara, o pastor está aqui de olho em vocês, né? Então, essa pessoa que está ao seu lado, que sorriu com os olhos, ela é a imagem e semelhança de Deus. Assim como ela olhou para você e disse, eis aqui a imagem e a semelhança de Deus. É isso que Paulo está dizendo que todos nós, assim como a criação como um todo, foi criado para glorificar a Deus. E esse é o sentido do primeiro passo de conhecer a Deus. Hoje pela manhã eu falava sobre os símbolos de fé e falava sobre o catecismo, e a primeira pergunta, qual a finalidade do homem? A não ser, e a resposta é muito simples, glorificar a Deus, glorificar e gozá-lo ou experimentar dele para toda a eternidade. É para isso que o homem foi criado, para experimentar de Deus e ser abraçado por esse mesmo Deus, o qual diz, vem, senta aqui querido, eu quero caminhar com você, eu quero estar com você, eu quero segurar na sua mão quando você estiver chorando, eu quero segurar na sua mão quando você estiver triste, com medo, eu quero estar com você afagando seus cabelos, aqueles que têm, claro, né? Afagando seus cabelos quando você estiver chorando, estiver lá macambúzio, tristonho. Eu quero estar com você. Eu ouvi quando você chorava lá no canto escondido. Eu te ouvia. Eu conheço a sua dor. Eu sou o Deus que traz vida para você. O Deus que até então é desconhecido, mas é o Senhor dos senhores. O Deus que diz,
eu me levanto como Senhor e digo, vem cá, vem me conhecer. A segunda verdade está no verso número 28, vamos ao verso 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Quando pensamos sobre o relacionamento, ou estar com Deus, ou conhecer a Deus, assim, quantos são casados aí? Dá um tchau aí. Provavelmente você não casou às escuras. Tem o programa lá, Casamento às Escuras, da televisão. Mas você não casou às escuras. Caiu uma cortina preta e você olha e fala... Não foi assim. Você provavelmente curtiu a sua esposa, namorou com ela, teve um momento que você saiu para tomar um sorvete, e claro que o irmão dela foi com vocês, o irmãozinho pequeno, pena que o Cleveland não está, mas o Cleveland, se você estiver me assistindo, ele foi muitas vezes tomar um sorvete comigo, e eu tinha que pagar 2 sorvetes, da namorada, e tinha que agradar ainda o bacuri, porque se ele ficasse nervoso e falasse, não vou sair junto com vocês, como diz os meninos, molhou o meu sorvete, porque não ia ter sorvete nenhum, ia ter o quê? Somente ficar em casa, perto da barba. Na época meu sogro usava bigode, o bigode dele me assustava, e aquele bigode era para assustar, por isso hoje eu uso barba, porque eu quero assustar também, brincadeira, não quero assustar ninguém. Mas nesse tempo, nós nos conhecíamos e nós queríamos ter um relacionamento, para que um dia nos casássemos. Assim também Deus chama você e me chama para esse relacionamento. E Paulo está falando sobre isso. Ele está dizendo que agora a fé é um estilo de vida, o qual nós começamos a nos relacionar com Deus. O Deus que até então era desconhecido, de manhã, ele bate lá e fala, ei, você está acordando? Eu estava aqui a noite toda te esperando. E eu te amo. E você acorda e fala, não sei porquê, mas eu me sinto tão amado hoje. E eu digo, eu sei porquê, porque o Espírito Santo de Deus já está sondando o seu coração, ele já está falando a você. O Deus que até então era desconhecido, começa a entrar em cena e dizer, eu quero me relacionar com você. Percebe a diferença? Então você vai em frente ao espelho e se acha, às vezes, feinho, às vezes olha de um jeito e fala, eu não gosto da minha orelha, não gosto do meu nariz, não gosto disso, As meninas dizem mais que os homens. Apesar que hoje está mudando, Os meninos estão ficando mais tempo, Ibrahim? Mais tempo em frente ao espelho. Mas, Deus está dizendo, eu fiz você desse jeitinho. Esse nariz eu caprichei, fiz do jeito que eu queria fazer. Porque eu te amo do jeitinho que você é. Independente daquilo que você acha sobre você, eu tenho a minha própria opinião. Ele vai dizer, eu te amo e eu quero me relacionar com você. Por isso, o verso número 28, ele está dizendo, pois nele vivemos, ou seja, quem vive em Deus é o cara que compreende esse chamado, que agora começa a caminhar. Então, eu viver quer dizer que eu vou para o trabalho, quem está comigo? Jesus. Eu vou para casa, quem está comigo? Jesus. Eu vou para a escola, quem está comigo? Jesus. Eu paro no meio da rodinha de piadas dos escarnecedores, quem está comigo? Jesus. Provavelmente ele está muito triste com você naquele momento, mas ele está com você. Percebe a diferença? Quando agora nós compreendemos que o Espírito Santo que está morando conosco, ele também tem sentimentos, ele se entristece. Quando você age de uma forma errada, ou faz de conta que o Senhor não está falando com você, ele está dizendo, eu estou com você, eu sei que você sabe, por isso o seu coração se incomoda, por isso a fé passa de ser apenas um texto bíblico e começa a vir para dentro de mim. É como agora você veste esse paletó, mas só que esse paletó ele se abraça a você de tal forma que você não consegue mais tirar ele. E onde você vai, você está com o paletó. E as pessoas começam a olhar como olham para Paulo e dizem, Paulo, que negócio é esse que você está pregando? Você é meio estranho, você é diferente, você tem algo diferente dos outros deuses. E por isso começam a ter um problema sério com Paulo. Se você pegar os textos anteriores, você vai ver Paulo sendo perseguido até chegar a Atenas. Porque Paulo estava incomodando ao pregar a verdade sobre esse Cristo ressurreto. Esse Cristo que ressuscitou e que agora resplandece luz do seu coração. E as trevas começam a ficar incomodadas, porque a luz começa a brilhar, e aquelas pessoas
Por isso ele vai dizer, vivemos e nos movemos. Movemos como? Como igreja que saímos de onde nós estamos e agora temos uma existência, algo vivo no meio de uma igreja que se move e que se movimenta também onde está plantada. Não pode ser uma igreja estática que só vem aqui aos domingos para ser uma igreja só do domingo à noite que vive aquilo, só aquilo, só aquilo. O Senhor está dizendo não. Não é isso ser igreja. Igreja é ser movimento, é entender que, assim como os discípulos queriam ficar em Jerusalém, e o Senhor coloca uma grande perseguição sobre a igreja se espalha. Por que a igreja se espalha? Porque Paulo conhece a palavra de Deus, porque a igreja se espalhou, e agora a igreja começa a incomodar e levar a mensagem viva de Cristo. E quando ele fala, agora Deus está além dessa imaginação do que até mesmo o poeta, porque ele diz o seguinte, o poeta está dizendo, porque dele também somos geração, ou seja, nós estamos inclusos nessa geração, mas ele está dizendo, nós precisamos estar além, nós precisamos ser servos e servas que estão dentro da visão de Deus para servir ao Senhor, para ir além do que a imaginação humana pode criar. Quando nós olhamos para a psicanálise, nós olhamos principalmente na área de psicanálise e religião, vemos um estudo onde homens e mulheres podem criar o seu próprio Deus. Onde a mente vai ficando doentia, porque não conhece verdadeiramente a Deus e quer viver a vida eclesiástica, e vive em sofrimento, e vive lutando, é uma luta constante, e eu digo, não, é o inimigo, muitas vezes o inimigo está dentro da minha própria vida, quando eu não me quebranto mais na presença de Deus. Quanto tempo eu choro na presença de Deus? Quanto tempo eu leio, me debruço sobre a palavra de Deus, e se eu não entender que esse quebrantamento é necessário constantemente, eu vou ficar lutando com a religião, eu vou sempre estar engessado em formas, em formatos, eu tenho que ir porque a SAF precisa que eu vá, não, eu vou porque eu vou servir a Deus através do ministério feminino. Eu tenho no meu coração servir a Deus, por isso eu não estou mais me importando com o que os outros dizem, mas eu me importo com o que Deus diz que eu tenho que fazer e eu sou chamado. Percebe a diferença? Tem pessoas que estão preocupadas com o que o outro disse, com o que o outro vai falar. Quero dizer para você, no reino de Deus, não importa o que o Espírito Santo vai falar, porque o resto vai ficar no meio do tempo. Vai se perder com o passado, com o passar do tempo, mas o que Deus diz não passará. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque o nosso Deus é um Deus tremendo. Quando o Senhor fala que está além deste cuidado, Jesus nos leva a um novo estágio, dizendo que esse mesmo Deus que quer buscar um relacionamento conosco, Ele não nos chama mais de servos, mas nos chama de filho. Observa a oração que Jesus ensina aos discípulos. Pai nosso que está nos céus. Agora Jesus nos tira de um relacionamento superficial e coloca um relacionamento de um pai. Um pai amoroso. Um pai que não é só meu, egoísta, filho único, né? Que às vezes fala, é meu pai, não pode chamar meu pai de outra coisa, é meu pai, só meu pai. Não, nós temos que, uma casa onde tem uma pancada de filho, em casa nós éramos em 4, dentro da minha casa. Então o pai era de todos. Não, mas é o meu pai. Não, é o meu pai. Meu pai é de todos. Assim também Jesus diz, vem cá, entenda o chamado ao relacionamento, onde Deus não nos trata como servos e servas, mas como filhos amados em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo, João vai dizer a personificação do próprio Deus, ele vai dizer o quê? Que Deus é amor. O texto está lá, 1 João 4,8. Deus é amor. Onde ele diz, apesar que Jesus diz que a personificação de Deus é um pai amoroso, João olha e diz, eu vejo assim tanto amor que eu só consigo definir Deus como a personificação do amor. Finalmente, em terceiro e último lugar,
Se no primeiro lugar precisamos conhecer a Deus, no segundo precisamos nos relacionar com Deus e agora ser restaurados por Deus. Eu vi uma imagem essa semana e eu fui procurar algo parecido. Por quê? Às vezes eu passo minutos ou até coisa assim, às vezes 10 minutos assistindo umas coisas esquisitas. Porque eu acho esquisito, mas eu gosto de assistir. O rapaz achou um machado semelhante àquele, todo enferrujado. Daí ele vai lá, coloca numa substância, depois ele tira os pininhos, começa a lixar, aí ele vai passando aqueles processos, eu fico assistindo o processo, aí eu fico bravo que entra propaganda, mas eu continuo assistindo. E aí vai mais um pouquinho, até que chega no final, o machado está com aquele outro machado, bonito, novinho em folha, aquele machado que estava todo enferrujado, jogado fora como uma ferramenta velha, agora está restaurado. E quando eu estou vendo as coisas, ou pensando sobre as coisas de Deus, eu vejo Deus falando comigo até quando estão restaurando o machado. Por quê? Se Deus ele está em mim em todo o tempo, Jesus, lembra que eu falei, Jesus estava comigo o tempo todo, e está com você o tempo todo, Ele está comigo também nesses momentos, e são nesses momentos que Ele fala, pastorzinho, vem cá, e aí Ele fala assim, vem cá meu irmãozinho, olha aqui esse machado, assim eu faço com as vidas. O que para o mundo está enferrujado, velho, não serve mais. O Senhor diz, eu posso dar nova vida. Eu posso restaurar. É o Deus que restaura. Vamos ao verso número 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Ou seja, o Deus que perdoa e deixa tudo que é antigo para trás. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. O Deus que até então estava desconhecido, Ele vem à tona, dizendo, eu quero ter um relacionamento com você, porque eu te amo, mas nós precisamos agora de uma restauração, uma reciclagem. Às vezes a gente estava na vida eclesiástica e Deus precisa fazer uma reciclagem. Pastores precisam reciclar. Isso nós conversamos no presbitério. Os pastores precisam, que na minha visão seria o correto, no 7º ano, um ano sabático, pausar e deixar o pastor lá pendurado, lá no cabide, para restaurar a vida dele. Ele vai sendo sugado, ele tem um momento que ele precisa ser tratado também. Pastor que não tira férias também é estranho. Por quê? Precisa pausar e deixar Deus falar. Porque senão começa a cair no engodo de falar do que ele acha. E a minha oração, eu sempre tenho falado à igreja, pouco importa o que eu acho, eu quero falar do que a tua palavra está dizendo. Porque se eu falar sobre mim, eu vou falar sobre morte. Mas se eu falar sobre o Senhor, algo novo vai acontecer. Assim também é a vida do cristão. Quando Paulo está falando aqui no livro de Atos, aliás, Lucas, no livro de Atos, onde Paulo ele está falando sobre uma restauração que Deus faz o tempo todo. E essa restauração precisa estar no nosso coração, que o Senhor não leva em conta o que ficou para trás, mas nós precisamos aprender a confessar os nossos pecados. Nosso querido licenciado falou sobre a confissão de pecados. Eu considero uma das áreas mais importantes da igreja. Porque se nós não pararmos e não orarmos ao Senhor, não confessarmos, não nos quebrantarmos na presença de Deus, todo o restante do culto pode ser bonito aos olhos dos homens, mas ao coração de Deus ainda vai faltar. O Senhor estará dizendo no final do culto, que legal que vocês fizeram, mas que hora vocês vão se quebrantar na minha presença? Que horas eu vou começar a trabalhar o coração de vocês? Mas é duro, é dureza. Às vezes nosso coração é como rocha, Deus batendo sobre a rocha. E quando o homem vai bater na rocha, o que acontece? Ele ainda faz besteira, não é verdade? Moisés foi ferir a rocha com o quê? Com ódio no coração. Ele estava bravo. Aquilo lá custou a entrada dele na terra prometida. Sabe por quê? O Senhor trata com amor. Mesmo
quando há murmuração. Mesmo quando o nosso coração é duro, o Senhor ainda trata com amor. Isso é restauração. Isso é pegar, como eu disse, aquele ferro. Aquele homem começava a fazer todo o processo. Era um processo demorado, chato. Daí depois o líquido fica 2 dias lá esperando. Eu digo, e eu no primeiro meia hora eu já ia estar lá, né, mexendo para ver se saiu ferrugem. Assim como Deus faz, às vezes Deus leva 10 anos, 5 anos. Mas Deus nos coloca lá no líquido, submersos, para tirar aquilo que não pertence a Ele. Porque Ele é o Deus que restaura. Conhecer e se relacionar leva a uma mudança. E essa mudança muda o nosso caráter, muda a nossa postura, muda quem somos diante de Deus. E arrependimento, ele está ligado diretamente a esse condutor. Arrependimento, eu fiz essa anotação, está ligado ao autocontrole. Onde eu digo não à minha carne e digo sim a Deus. Eu controlo a minha carne. Dói, há uma luta, mas eu vou fazer. Mas tudo dá errado para não dar certo chegar lá. Amém. Eu vou agradecendo a Deus e vou continuar caminhando. E Deus vai me levar até onde eu preciso ir. Reconhecer a Jesus como Salvador é o passo onde Deus finaliza a nossa restauração. Concluo dizendo que o texto tem como tema o Deus desconhecido. E convido você a tirar aquela sílaba que eu deixei grifada e transformar esse texto no Deus conhecido. Você quer conhecer a Deus? Você quer mais de Deus? Então sonda o seu coração e vê aquilo que precisa ser tratado pelo Senhor. Deixa Ele falar. Para de resistir. Deixa o Espírito Santo falar com você. Mas é que eu fiquei ofendido, fiquei chateado. É verdade, todos nós ficamos, né? Até eu fico. Mas eu deixo o meu eu no cabide e digo, Deus, eu quero ser tocado pelo Senhor. Às vezes meu orgulho está lá no chão. As pessoas estão pisando em cima dele. Hoje até chutando ele para o canto. Mas é Deus que vai me levantar. Porque se o Senhor não levantar, em vão vigia a sentinela. Não é isso que o salmista vai dizer? Em vão vigia a sentinela. Porque se o Senhor não edificar a casa, e essa casa que está dentro de cada um de nós, em vão será tudo o que nós fizermos. Que Deus te levante e o nome dele seja glorificado no seu coração. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, diante da tua presença, ó Pai, nós podemos apenas, ó Pai, reconhecer a grandeza, a majestade do Senhor. Diante da tua palavra, Senhor, nós olhamos e notamos que precisamos mais de ti a cada dia. Sabemos, ó Pai, que a edificação do nosso coração, ela precisa passar por um renovo, e esse renovo vem do Senhor. Nós não queremos servir ao Deus desconhecido, nós queremos conhecer mais e mais do Senhor. Nós queremos ser tocados lá no fundo da nossa alma, quebrantado, ó Pai, nos nossos pensamentos, na nossa mente. Que o Senhor, ó Pai, tire de nós toda murmuração, todo julgamento, ó Pai. Tira de nós, ó Pai, todo olhar de crítica, todo olhar de reprovação. Coloca, ó Pai, a tua vontade e o teu querer. Faz de nós, ó Pai, uma igreja serva do Senhor, amada, que sabe e conhece o seu lugar, que exalta o teu nome em ações, que exalta o teu nome através de canções, que exalta o Senhor, ó Pai, através da nossa própria vida, que tem um estilo de vida que agrada a Jesus. Oramos em nome do Senhor.